Tudo bem, pessoal? O pessoal já está ouvindo? Sim. Estamos aguardando aqui a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Eu não estou te escutando. Continuo não te escutando. Não sei se é aí ou se é aqui comigo. O pessoal está escutando aí na live? Só um pouquinho. Deixa eu. Vamos ver. Tá me escutando? Eu não estou te escutando, Ana Paula. Ah, então a Ana também não dá para ouvir. Ana, teu microfone, quem sabe? Alô? Vamos aguardar um pouquinho mais para a Ana retornar. Vamos ver aqui. Assim que ela retornar, a gente já reinicia a nossa live. Enquanto isso, o pessoal está fazendo umas perguntas aqui. Eu já vou comunicar para vocês as notícias que a gente tem com relação ao curso, que ainda não são definitivas, mas que acho, pelo menos, dão uma ideia de quando a gente vai reiniciar. Tudo bem, gente? Quem sabe a gente recomeça para ver se a gente consegue falar com a Ana Paula.
Tudo bem? Enquanto a Ana Paula não chega, a gente vai dando os recados. Uh, Sejam todos bem-vindos a essa live Compliance e LGPD. E nós vamos, essa live faz parte aí do curso de extensão em compliance, promovido pela Comissão Nacional de Compliance da ABA, em parceria com o IPA. Só me dão um ok se vocês estão me ouvindo normalmente. Vamos ver aqui se eu consigo falar com a Ana Paula. Ouvindo bem, tá ótimo. Então vamos dando continuidade aqui, aguardando a Ana Paula Cavalari, que é a coordenadora dessa disciplina. Vamos ver aqui. Já voltou. O senhor já está entrando aqui. Pronto. Agora eu estou te ouvindo, Ana Paula. Alô? Oi. Tudo bem? Oi, tudo bem. Então, enquanto entra a tua imagem aqui, para a gente não perder... Tu tá me escutando, Ana Paula? Eu consigo te ouvir naturalmente. O público aí está escutando? Sim? Ouvindo bem. Tudo bem. Eu não estou aparecendo agora no vídeo, daí não sei se houve alguma coisa na configuração. Eu não estou te escutando, não estou te vendo também, mas Nossa estamos te Senhora, escutando. o que houve? Tu queres tentar novamente, sair enquanto eu vou fazendo a apresentação do curso aqui? Obrigada. Sair e voltar? Vamos lá, a gente vai começando. Então, como eu estava dizendo para vocês, essa live ela é parte do curso de extensão em compliance provido pela Comissão Nacional de Compliance da ABA, em parceria com o IPA de Porto Alegre. Esse curso estava programado agora para o primeiro semestre e, obviamente, em função da pandemia, ele teve que ser reprogramado, né? A nossa previsão é que ele vai iniciar em agosto, né? As inscrições vão até o dia 7 de agosto e provavelmente as aulas presenciais, se for possível, ou as aulas online, elas serão iniciadas agora no início de agosto. Agora sim, Ana Paula, estamos te vendo e ouvindo bem. Então, começando a falar aqui um pouquinho sobre o curso, acho que o pessoal está acompanhando. Perfeito. Bom, mesmo não sendo possível a gente iniciar as aulas presenciais, os professores estão enviando alguns materiais por e-mail, fazendo pequenas apresentações como essa, introduzindo o assunto que vai ser tratado no curso e aproximando um pouco os alunos do conteúdo. Então, a nossa ideia aqui é realmente fazer um breve comentário sobre alguns dos temas que serão tratados. A Ana Paula é a coordenadora dessa disciplina nesse curso de extensão. Para mim, o meu agora nome, eu não escuto. Não está me escutando. Está escutando? Eu não sei se a tua conexão, eu troquei a conexão aqui do Wi-Fi na conexão direto do telefone porque estava melhor. Não está escutando ainda, Ana Paula? Está escutando? Não. Eu acho que o pessoal está me escutando. A Ana Paula saiu de novo. Mas vamos lá, uma hora dessa a gente vai conseguindo. Um pequeno disclaimer, um pequeno aviso legal com relação a esse curso. A essa live.
nós vamos tratar exclusivamente da opinião dos debatedores, né? Não é uma posição institucional nem da Associação Brasileira dos Advogados, nem do IPA ou da OAB. E com relação à privacidade e os dados pessoais, esse debate vai ser gravado e será disponibilizado nas redes sociais sem prazos definidos de armazenamento. Então, quem quiser participar com comentários provavelmente será identificado posteriormente. Se você quiser continuar assistindo, você naturalmente, né, irá consentir com o tratamento desses seus dados pessoais e possivelmente vai receber algum tipo de material a respeito do conteúdo que nós vamos tratar aqui, ou com informações sobre eventos, newsletter, ou outras iniciativas aqui pelas redes sociais da Comissão Nacional de Compliance da ABA. Então, achei importante fazer esse aviso legal para nós já tratarmos de algo que vai ser corriqueiro no futuro, que é esse aviso a respeito do tratamento dos dados pessoais. A LGPD ainda não está em vigência, mas uma série de políticas e de ferramentas já estão sendo trabalhadas. Vocês devem ter recebido aí nas suas redes e-mails, principalmente de aplicativos europeus que já estão sob a vigência do regulamento europeu. Aí, nossa ideia aqui, pelo menos que estava programado, era nós fazermos uma pequena apresentação dos debatedores, dos professores que vão tratar desse assunto. Eu vou me apresentar rapidamente para vocês e, enquanto isso, nós vamos aguardando aí a presença da Ana Paula, ver se ela consegue recompor a conexão para participar dessa nossa live. O meu nome, para quem não conhece, é André Luiz Pontin, eu sou advogado, acho que ela está entrando novamente, vamos ver. Vamos ver. Acho que mais uma tentativa de entrada aqui da Ana Paula. Isso é normal, vocês devem estar acostumados com isso. Com a continuidade dessa quantidade de lives e eventos, a internet, principalmente em casa, tem esse tipo de problema. Ana Paula? Oi. Consegue nos ouvir? E nós conseguimos te ouvir e te escutar normalmente aqui. Tá, eu também agora. Tudo certo. Tá bem? Uhum. Tá bom. Já fiz a primeira parte da apresentação do curso, a apresentação aí dos objetivos dessa live. Agora só tinha ficado uma apresentação mais nossa, eu vou falar só um pouquinho aqui da minha experiência, depois tu já começa fazendo a tua apresentação e a gente já começa direto lá no primeiro item do nosso debate, tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá. Bom, como eu estava comentando com vocês, meu nome é André Luiz Pontinho, eu sou advogado. Eu atuo especialmente no segmento de compliance, proteção de dados, governança e gestão de riscos. Atuo aqui em Porto Alegre e sou presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB e secretário da Comissão Especial de Compliance. Podem ver depois mais alguns itens a respeito da minha experiência profissional lá no LinkedIn. A gente vai estar à disposição aqui para conversar com vocês. O Wellington está perguntando ali a previsão do início de aulas. Como eu falei logo no início, Wellington, a previsão é no início de agosto. Claro que ainda isso depende muito do calendário acadêmico lá do IPA, mas a gente está torcendo que no início de agosto já iniciem as aulas formalmente. Bom, nós temos nessa live junto comigo a Ana Paula Cavalari. Se pudesse apresentar e falar rapidamente sobre ti, a gente já segue aí nos itens da nossa live. Tá, ok. Então, boa noite, pessoal. Peço desculpas pelo problema de conexão, mas a tecnologia ela é tão rápida e às vezes ela, assim como ela facilita, ela também nos enrola, né? Mas ok. Eu sou Ana Paula Cavalari, sou advogada, consultora jurídica, em compliance e direito digital, são os ramos que eu atuo. Sou especialista em compliance pela PUC do Rio Grande do Sul, sou secretária-geral da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB, ao lado do André, e também nós dois somos membros da Comissão Nacional de Compliance aqui da ABA. Acho que é uma coisa mais informal, então, para essa noite, podemos tocar, né? Até para não perder mais tempo, né, André? Vamos lá. Isso, vamos tocando. Tu queres começar? Não, pode começar. Como é que a gente faz?
Pode ser? A nossa ideia no início dessa live era tentar responder para vocês de uma forma mais objetiva por que se fala tanto em privacidade, por que se tem falado tanto em proteção de dados, e como é que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veio cair no nosso colo, né, nesse ano agora de 2020. Sempre que eu trato desse assunto, sempre que eu começo a tratar desse assunto, não consigo deixar de fazer uma consideração um pouco mais ampla, um pouco mais do contexto. Ana Paula, se puder me cortar ali, nós já estamos, deixa eu ver, 8h15, então, se eu falar mais do que 5 minutos, tu me corta, tá bom? Senão a gente vai ficar 40 minutos só falando disso. Não, mas olha só, privacidade e proteção de dados não nasceu do nada, a LGPD não nasceu do nada. Ela é objetivamente resultado de um momento histórico que nós estamos vivendo, né? Nesse momento, para quem estudou um pouquinho, nós temos um novo elemento fundamental, um novo elemento estruturante da economia, da sociedade, que reorganiza a sociedade. Nós já tivemos historicamente a terra como esse elemento estruturante, depois nós tivemos a máquina a vapor, a eletricidade. Hoje, o elemento estruturante da sociedade no século XXI é a informação e o conhecimento aplicado. Tá? Então, o conhecimento aplicado decorrente da informação, ela é a nova matéria-prima dessa sociedade e ela usa isso através dos dados pessoais. Tá? A gente vive naquilo que se chama de uma sociedade de informação, uma economia de informação e os dados dos consumidores, os dados pessoais nossos, são um novo ativo dessa economia de informação. Aquilo que nós estamos acostumados, que o consumidor não paga, que tu usa um aplicativo e não paga por ele, não tem nenhum tipo de contraprestação. A contraprestação pela utilização desse aplicativo, pela utilização desse serviço virtual, são os dados pessoais e a publicidade direcionada que é decorrente desses dados pessoais. Se tem falado em alguns anos já, e é uma característica chamada freemium, né? Que é a composição entre um serviço que é disponibilizado free, né? E que tem uma versão premium. Tanto na versão, e que, claro, o free, por ser gratuito, tu abre mão dos teus dados pessoais para poder utilizar o serviço. Enquanto que no premium, tu paga um adicional para ter direito a determinados serviços adicionais. Em qualquer um dos dois serviços, tanto o gratuito, o free, quanto esse que se chama de premium, os teus dados pessoais estão sendo gerenciados por alguém que autoriza a utilização dos teus dados pessoais, a manipulação dos teus dados pessoais, ou, na expressão da lei, o tratamento dos teus dados pessoais. O que a gente tem, deixa eu olhar aqui um tempo, o que a gente tem são novos modelos de negócio. E esses novos modelos de negócio são muito baseados na internet, com essa publicidade direcionada, cujo direcionamento é induzido pelas informações que tu mesmo fornece para esses sites, para esses negócios, né? E que nós estamos numa nova geração na qual os teus dados, de alguma forma, são utilizados para prever o teu comportamento. Ou seja, não são mais aqueles dados que tu disponibiliza de uma forma racional. As emoções que tu manifesta na frente do computador ou no teu celular, de alguma forma estão sendo também absorvidas num modelo cada vez mais intrusivo de economia sobre o consumidor. Então, por que é importante dizer isso? Porque esse modelo de negócios, somado à nova tecnologia que hoje é disponível e que nós chamamos de Big Data, ou seja, o estado da arte da mineração de dados, né, que essas empresas utilizam, elas conseguem fazer com que as corporações atingem o ápice do controle e da preditividade. Hoje nós já chamamos esse momento que nós vivemos de capitalismo de vigilância, de uma economia que tem a vigilância como base fundamental e naquilo que a gente chama de varejo de dados pessoais, ou seja, os teus dados pessoais estão, inclusive, sendo
negociados entre corporações para poderem ser trabalhados economicamente. Então, esse é o contexto que a gente vive. É importante a gente dizer isso porque, nesse contexto, o titular de dados ele é considerado como hipervulnerável. Aquilo que nós tínhamos lá na década de 90, que era considerado o consumidor, já deu 5 minutos, né? Já, o que o consumidor era, já estou terminando, o consumidor era vulnerável, ou seja, considerado vulnerável, com uma legislação protetiva, hoje nós temos o titular de dados como hipervulnerável. É nesse cenário, de maneira a empoderar o indivíduo, de empoderar o titular de dados, para que ele exerça maior controle, tenha maior protagonismo na economia, sobre os seus dados e com relação ao seu consentimento, né, é que entra a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, dentro de um contexto de outras legislações que já existiam. Não sei se tu queres falar um pouquinho sobre isso também, Ana Paula, das leis anteriores que já tratavam sobre esse assunto. Sim. Eu falei rapidamente, mas é que é um assunto muito grande que é importante dar esse contexto quando a gente trata do assunto. Ainda nessa fala do André, o que acontecia anteriormente, assim, as empresas coletavam os dados das pessoas, armazenavam e utilizavam da maneira que bem entendiam. E isso foi feito durante anos e anos e anos. Aí, em função do movimento, do advento da proteção de dados, que é um movimento que acontece mundialmente, essa cultura teve que ir mudando, alguns eventos internacionais que viraram mundiais. Isso aí ocasionou que todos os países se voltassem para essa questão da proteção de dados. A gente ouve falar bastante também, assim, as pessoas questionam bastante, isso não vai pegar, essa lei não vai pegar. Ainda hoje eu recebi uma mensagem de um colega advogado também, me questionando, eu acho que isso não vai pegar, o que tu acha? Eu acho que a LGPD ela já pegou, é uma questão de conscientização, de cultura, tanto das empresas como dos titulares de dados, né? Nós todos, o que nós fazemos com os nossos dados e de que maneira nós fornecemos. E caso o Brasil não se volte ou não se voltasse para toda essa questão de proteção de dados, ele sofreria muitos prejuízos a nível internacional. Isso já acontece, né, no contexto mundial. Nós estamos até um pouco devagar diante do todo, mas faz parte. Essa questão das leis, das regulamentações, da proteção de dados, eles nascem já, a proteção de dados, ela nasce, ela é distinta de todo o regulamento que já tinha. O Marco Civil da Internet, cadastro positivo, a questão do ECA, ela é um braço do que já vinha sendo construído ao longo do tempo. É um direito fundamental, a proteção de dados, ela nasce, ela tem uma previsão lá como um direito fundamental, mas tudo isso já vinha acontecendo. E todas essas legislações, todos esses, digamos assim, o guarda-chuva, que poderia se dizer do direito digital, mas que já encontra previsão, já vinha sendo construído, se fortalece com o advento da LGPD. A LGPD vem para tratar de dados, especificamente, dados pessoais. Então, é uma junção de fatores que vem construindo e que se efetiva agora. Movimento da LGPD. Sim, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. E mesmo no Brasil, nós já tínhamos aí a questão da privacidade como um direito fundamental ligado aí ao direito de personalidade desde sempre, né? No nosso Código Civil e na nossa Constituição. O que a LGPD traz realmente é uma organização, né, melhor e uma aplicabilidade bem mais efetiva desses conceitos. Isso mesmo. Eu lembro também que quando nós tratamos, talvez a gente trate depois também disso, mas só uma frase, a importância da adequação à LGPD não é a adequação à lei, mas é a adequação à proteção de dados e à privacidade. E sendo uma adequação à proteção de dados e à privacidade, o fato da lei estar vigendo ou não estar vigendo é quase que irrelevante. Ela pode ser relevante quando existe a aplicação de multas, etc., administrativas, que são previstas na lei. Mas do ponto de vista de danos à reputação, de danos
inclusive de multas ligadas aí ao direito do consumidor e a outras normas, sempre foi possível, continua sendo possível, e com a lei estando ou não em vigor, os conceitos dela já estão sendo aplicados. Então é importante a gente tratar que o fato dela não estar em vigência nesse momento, ou especificamente a parte das multas e das ferramentas, não quer dizer que ela já não é bastante importante no direito brasileiro. Exatamente. E essa questão também das empresas se preocuparem, se atentarem, independente da vigência ou não da LGPD, com a proteção de dados, ela gera também um diferencial competitivo no mercado. Porque a empresa que se preocupa com a proteção de dados, que ela está alinhada, que ela tem a cultura de proteção de dados, e isso é efetivo, não é somente no papel, mas todos dentro da organização, desde a alta gestão até até o último cargo, enfim, todos estando alinhados, a construção de transparência, de confiança entre todos que estão envolvidos com os dados, isso no mercado reflete muito bem, a empresa eleva a reputação dela, isso é muito importante. Por isso, a gente não pode colocar num parâmetro assim, não está em vigência, então não está acontecendo. Está acontecendo já há muito tempo e a tendência é que isso se fortaleça muito mais. Eu acho que o pessoal deve estar se perguntando agora, tá, mas o que isso tem a ver com compliance? Afinal de contas, essa é uma disciplina do curso de extensão compliance e nós estamos aqui tratando da LGPD, privacidade, proteção de dados, que é uma matéria que, em tese, é bastante autônoma quando a gente lida com esses conceitos. Então, não sei se tu quiser já começar a tratar disso, né? O que tem a ver esse assunto já, né, no contexto aí do compliance? As empresas que possuem todo um programa de compliance, que são estruturadas dentro dos programas de compliance, que são efetivos, a LGPD, o compliance no contexto da LGPD, ele vem como uma tecnologia de gestão das organizações. Então, o que acontece? A LGPD existe, o compliance já existe, e dentro do compliance vão ser criados mecanismos, ou vão ser utilizados mecanismos já existentes para que possa ser adequada à LGPD. Como o André muito bem disse, é muito importante essa diferença. A gente trata e ouve muito assim, a implementação da LGPD. Na verdade, não é a implementação, é a adequação à LGPD. E este é o termo correto mesmo para se utilizar. Porque quem já está em compliance, em conformidade, vai criar mecanismos dentro da organização para que ele se alinhe ao que diz as regulamentações da LGPD. Concorda, né? Sim. Quer falar um pouco mais? Quer aprofundar? Sim, é isso mesmo. Nós tínhamos combinado, né? Vocês sabem que a gente dá uma combinada antes do que vai tratar, mas já são 8h26, 8h25, então eu não vou me alongar muito nessa questão do entendimento nosso a respeito do que é compliance, porque existem vários entendimentos a respeito, inclusive da amplitude e, enfim, né? do tipo de compliance que é trabalhado. Para nós, compliance nós entendemos como um sistema de gestão de compliance, ou seja, ele é bastante amplo e ele envolve e ele aborda basicamente aquilo que é definido através de uma análise do risco. Então, os riscos principais são analisados e, com isso, são trabalhados dentro de um programa de compliance. O que é o compliance para nós? Ele é mais do que um conjunto de mecanismos tendente ao cumprimento de normas legais, normas regulamentares, né? Visando prevenir, sanar ou detectar desvios e não cumprimento de normas, né? De tudo que ocorra. Ele envolve também essa questão reputacional, porque a questão reputacional, né, que necessariamente não está prevista em nenhuma norma, pode causar danos bastante expressivos para uma organização. Nesse sentido, a gente pode ver a Lei Geral de Proteção de Dados ou a proteção de dados como uma das normas que um sistema de compliance tem que estar atento, porque, afinal de contas, ele vai criar ferramentas nas quais a organização vai estar atenta, né? vai estar aí submetendo, né, a sua operação
a todas as normas, entre elas a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas também pode ser tratado como um pouco mais do que isso. Pode ser tratado como um capítulo específico na medida em que o risco relativo a falhas, a fraudes ou a decorrentes da não adequação à LGPD pode ser bastante expressivo. Por isso que é importante nós tratarmos esse assunto. Ele antes era tratado como um compliance digital, né? Na medida da adequação exclusivamente a vazamentos de informações, vazamentos de dados da organização, ou determinadas outras questões ligadas exclusivamente à questão digital, mas a LGPD ela não se aplica exclusivamente a dados digitais ou a dados ligados aí ao sistema de computador. Ela se aplica a todos os dados pessoais que estão sob tratamento da organização. E, nesse sentido, o tratamento que o compliance dá a esse assunto é bem mais amplo, não é? E é bem mais importante do ponto de vista de riscos que ele pode representar. Também ainda no braço, assim, falando do compliance digital, ele também vai se conectar com os crimes cibernéticos, Marco Civil da Internet, com o compartilhamento de fake news pelas redes sociais da organização. Então, ele vai abarcar todas essas questões, assim, para ver como ele é mais amplo também. Ele é uma ferramenta, ele vai ser uma legislação, mas ele é bem amplo. É interessante pensar também que quando tu implanta um sistema de gestão de compliance, necessariamente tu vai ter que avaliar os processos da organização, os processos internos. Tem que ser feito um mapeamento para ver exatamente como os processos são trabalhados para poder avaliar determinados riscos. As regras do negócio. No que diz riscos do negócio. Então, no que diz respeito à adequação à LGPD, também se faz da mesma forma. Então, nós vamos analisar todos os fluxos de informação dentro dos processos da organização. E vamos avaliar dentro desses fluxos onde é realizado determinado tratamento de dados pessoais, aonde pode existir determinados riscos para a organização. Então, um dos benefícios que a aplicação de um sistema de adequação à LGPD dentro de um sistema de compliance pode trazer, normalmente traz, é que ele causa uma melhoria nos processos. A gente costuma identificar dentro dos processos da organização determinadas situações em que existem controles que não precisariam ser feitos, porque são ou ineficazes ou inúteis, ou são controles que estão atentos a questões de pouco risco, né? E vamos analisar dentro disso e a consequência disso normalmente é uma melhoria de eficiência. Então, determinadas situações que estão sendo trabalhadas dentro da organização podem deixar de ser trabalhadas para que a gente fique atento ao que realmente representa risco expressivo, né? Risco dentro da organização, dentro desse mapeamento que é feito. Então, eu acho que nessa lógica há uma consequência de diminuição de custo operacional, há uma consequência de aumento de eficiência da gestão, normalmente um aumento de desempenho, além, e aqui é uma situação que eu acho que a gente talvez tenha passado rapidamente ali no início, mas assim, além de uma melhoria na imagem da organização. Porque a organização, se ela lida com qualquer importação ou exportação ou tem relacionamento com o exterior, ela já deve ser demandada por outras legislações. Então, quando a organização tem um contato com uma empresa, um fornecedor, um cliente no exterior, o fato dela já estar adequada a uma lei geral de proteção de dados vai dar, ou já estar adequada dentro de ferramentas de proteção de dados e de privacidade, ela vai ter uma vantagem competitiva frente aos outros parceiros, aos outros concorrentes nacionais. Então, parece que isso também é um fator importante a ser considerado.
Nessa questão que a gente está falando, a gente está falando do compliance digital, né? Mas tudo vem com a cultura, primeiro, a cultura de proteção de dados dentro das organizações. Porque socialmente a gente costuma ouvir assim, aconteceu um incidente de falha de segurança da informação e a gente interpreta assim, os socialmente chamados, foi um hacker. Só que nem sempre. Na maioria das vezes, os casos estudados potencialmente, os incidentes eles foram causados por pessoas, por ex-colaboradores. Por exemplo, um colaborador que ele é dispensado e ele leva consigo os dados dos clientes, dos colaboradores, e depois disso ele compartilha com terceiros. Tem duas maneiras de falha de segurança da informação. Uma delas é quando a falha acontece de maneira acidental ou quando ela acontece de maneira intencional. Maneira intencional é esse exemplo quando o colaborador ele é dispensado, ele é desligado da organização, leva consigo os dados dos clientes, dos outros colaboradores e compartilha com terceiros que acabam tendo acesso. E da maneira que ela acontece acidental, é quando tem uma falha, alguma coisa de segurança dentro da organização mesmo. Então, o colaborador ele não estava preparado, ele não soube como agir naquele momento. E por isso a gente fala assim, como é que a gente se efetiva cultura de proteção de dados? Treinamento, verificando se eles realmente entenderam, fazendo perguntas e respostas. É uma construção. E o apoio da autogestão, ele é indispensável. Tudo se começa quando os gestores compram a ideia. Isso é fundamental, começa de cima para baixo. Né, André? Sim, sim, sim. Sem dúvida, Ana Paula, sem dúvida. Eu acho que a questão que a gente está trabalhando, que é a cultura de proteção de dados, ela é tão fundamental para a adequação ao LGPD, quanto é fundamental também dentro de um sistema de gestão de compliance. Muito tem se falado que talvez seja mais relevante. Se a empresa não quer, não tem necessidade de um selo de efetividade, de um selo de garantia, enfim, talvez seja mais importante para ela a questão da cultura organizacional, da cultura de compliance, da cultura de seguir as regras, da cultura ética, né, do que propriamente uma série de ferramentas e controles. Entre uma coisa e outra, se nós estivermos focados no resultado, a cultura provavelmente vai ter um resultado mais efetivo. Exato. Normalmente, quando a gente foca em questões mais do ponto de vista formal, então, uma série de controles, uma série de pré-requisitos, uma série de pilares que necessariamente um programa de compliance deve ter, nós estamos focados na possível obtenção, né, de uma vantagem na aplicação, de uma diminuição na aplicação de uma multa, né, multa administrativa, ou na obtenção de um determinado selo de conformidade por uma questão de negociação internacional ou de vantagem competitiva, enfim. Se o foco é exclusivamente a mudança, né, a diminuição do risco, né, de fraude, do risco envolvido nas questões éticas, né, a questão cultural é fundamental. E, nesse sentido, também a adequação à LGPD. Exatamente. Nós temos uma série de ferramentas. Eu posso aplicar uma ISO gestão de sistemas de informação, uma ISO também voltada aí à questão da proteção de dados, mas o fundamental sempre vai ser a questão cultural. E eu acho que aí nós temos um desafio específico, talvez, no ambiente em que nós estamos inseridos, que é o país em que nós estamos inseridos. Uma coisa é a aplicação disso dentro de uma cultura, sei lá, escandinava, né? Germânica, né? Ou dentro da cultura brasileira, com todas as vantagens e desvantagens que esse caldo cultural que nós temos representa. Certamente representa uma vantagem do ponto de vista de inovação, né? de criatividade, mas do ponto de vista de segmento, de seguir normas, né? de adequação natural às normas, talvez isso represente uma desvantagem. Eu confesso que eu não tenho, Ana Paula e o pessoal que está nos assistindo, eu até gostaria muito que a gente pudesse debater algum dia isso presencialmente, mas assim, eu não tenho convicção
de que o brasileiro é mais ou menos ético. Eu acho que nós temos uma condição socioeconômica que não nos permite fazer essa comparação, porque frente à sobrevivência, às vezes a ética ela fica um passo atrás. Talvez a gente esteja vivendo isso exatamente nesse momento agora de pandemia, em que isso fica muito evidente, né? Mas, enfim, isso é um outro papo filosófico que a gente pode ter numa outra live. É só importante para a gente tratar dessa questão cultural. E me parece que o mais importante seria realmente o exemplo, né? O tom que vem de cima, o comprometimento da alta direção é fundamental. Não adianta nós exigirmos uma série de atitudes dos colaboradores da empresa se o exemplo não vem da alta direção. E é fundamental essa permanente atuação do gestor de compliance, ou aqui no nosso caso do DPO, do encarregado, né, da área de proteção de dados, para tentar incutir na mente do colaborador, né, do terceiro também, o quanto que é importante para a organização a proteção dos dados e a gestão dos dados e a privacidade. Então, isso é fundamental. Isso, se nós tivermos tempo de analisar com mais calma durante a disciplina no curso de extensão, a gente certamente vai dar uma olhada com mais calma, porque eu acho que isso é fundamental. A linguagem com que a gente vai trabalhar isso com os colaboradores, como é que a gente vai realmente modificar ou tentar adequar essa cultura. E outra questão nessa parte da cultura de proteção de dados também, a gente fala bastante da linguagem, da abordagem, do treinamento, mas é fundamental que as organizações também invistam em capacitação técnica dos colaboradores. Porque, às vezes, o colaborador está adotando uma conduta, ele pode estar colocando em risco algum dado da empresa por não ter consciência, por não ter exata dimensão da gravidade, da profundidade que são as questões que envolvem a proteção de dados. Então, é um caminho que ele se encontra tanto na conscientização, no treinamento, nas aplicações, mas também na capacitação técnica de quem está envolvido com a coleta, armazenamento, tratamento de dados. Então, é um trabalho bem extenso, ele é um trabalho, como tu disse, tem que ser contínuo, ele é constante e tem que estar todo mundo engajado. Seria mais ou menos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Quando a gente está trabalhando com isso, e nós não vamos ter tempo de ver isso com detalhes, mas assim, nós estamos trabalhando com governança. Então, o compliance dentro de um sistema de governança e a proteção de dados e a privacidade também dentro de um sistema de governança. Um sistema de governança, nesse caso, de privacidade. Então, é importante esses programas de conscientização para os colaboradores, para os terceiros, que são fundamentais nesse momento, cada vez mais fundamentais, porque a empresa ela pode ser responsabilizada, ela será responsabilizada se os dados que ela coletou forem transmitidos a terceiros. Então, os exemplos clássicos são relacionados ao contador, ao próprio advogado, quando é terceiro, ao gestor do sistema de informática da organização, enfim, sempre que esse dado que foi coletado pela organização numa compra e venda normal, no seu sistema de banco de dados, for repassado a terceiros, a responsabilidade é da organização. Então, não basta a gente fazer todo um trabalho dentro, nós temos que fazer aquilo que no compliance a gente já está acostumado, que são due diligence, né? Trabalhos, inclusive, de averiguação de como isso está sendo tratado nos terceiros. Não basta inserir nos contratos uma cláusula de responsabilização. Dentro de um sistema de compliance e de um sistema de proteção de dados como a gente está trabalhando, a gente tem que focar na prevenção, não é remediar depois. Remediar depois também faz parte do sistema, claro, lógico. Então, a gente tem que ter muito trabalhado ali a questão de como a gente vai lidar depois que o vazamento aconteceu, depois que aconteceu alguma fraude relacionada aos dados. Mas o fundamental, o primeiro de tudo, é nós evitarmos isso. E a maneira de evitar isso é, com certeza, esse trabalho de conscientização dentro da organização e com os terceiros. Exatamente. Hoje em dia, inclusive no momento que a gente está vivendo, isso é muito recorrente,
né, que é a questão do home office, por exemplo, né? Os trabalhadores, uma boa parte dos trabalhadores estão dentro das suas residências, Sim, com o celular da empresa, ou com o seu próprio celular, com o computador da empresa, ou com o seu próprio computador, mas independente disso, lidando com os dados da organização. E nesse mesmo aparelho, ele está lá, entrando nas suas redes sociais, fazendo pagamentos nos bancos, enfim, entrando em sites que a organização não permitiria dentro dentro da sua casa, digamos assim, que a rede interna nem permitiria, e que dentro da residência isso foi feito foi feito correndo em função da pandemia, sem os devidos controles. Então, atualmente nós estamos correndo um risco, as organizações estão correndo um risco muito maior em função dessa situação decorrente da própria pandemia. Exato. E isso, de fato, nós vamos ver as consequências provavelmente no fim do semestre, né, de tudo isso que está acontecendo no momento. A questão da pandemia, ela deu uma acelerada, né, nas questões de proteção de dados. Tudo já vinha acontecendo, mas a pandemia, ela jogou tudo para o centro, assim, e está todo mundo tendo que resolver de um jeito ou do outro. Tanto as organizações, todo mundo, né, são dos dois lados, né, a correria tem essa questão também. Sim, exatamente. Um comentário muito, uma piada, eu diria assim, muito comum nesse momento, é que chega para o gestor e pergunta, sabe quem é que foi responsável pela adequação da minha empresa, né, a esse novo momento, né, a quarta geração, ao modelo 4.0, a tecnologia, foi o presidente? Não foi o presidente. Foi o CFO, né? Não foi. Né? O responsável foi o vírus, porque ele, de uma maneira ou de outra, fez com que as empresas necessariamente tivessem que investir em segurança de uma forma como não estava planejado inicialmente. Mas, enfim, é o momento que a gente está vivendo. Que horas nós temos ali? Já são 15 para as 9, então temos mais alguns minutinhos só. Acho que a gente pode falar das políticas de privacidade, né? Proteção de dados, Sim. De informação. Não teria tempo para a gente aprofundar, mas acho que é importante, porque são... Pode falar. Bom, assim, obviamente nós vamos trabalhar isso com bastante profundidade durante a disciplina no curso de extensão, né? Mas é importante que a gente saiba que seja decorrente de ferramentas como a ISO, que já tem trabalhado as questões de proteção de dados, a ISO 27000, enfim, a nova ISO que saiu esse ano especificamente sobre a privacidade, ou seja decorrente da LGPD, ou seja decorrente de qualquer regulamento europeu, enfim, nós estamos trabalhando com boas práticas de proteção de dados e de sistema de segurança de informação. Dentro dessa lógica e trabalhando a LGPD, existem algumas políticas, algumas ferramentas que, para ser considerado adequado, nós temos necessariamente que implementar dentro da organização. Um documento fundamental é o relatório de impacto da proteção de dados pessoais. Esse relatório vai ser lá no final, né, ou quase no final, quando tudo já estiver mais ou menos estruturado. Ele vai trazer todos os riscos que foram identificados, quais foram as ações que foram tomadas, enfim. Necessariamente, nós temos que começar o sistema de proteção através do mapeamento do fluxo, como eu comentei ali contigo, né? Temos que ter tabelas de temporalidade de guarda de documentos, enfim, políticas de gestão de dados pessoais, uma política de tratamento de dados para terceiros. Nós temos que revisar todos os contratos da organização para saber se ela está lidando, se nesse serviço está sendo lidado com dados pessoais, né? Revisar o checklist, código de conduta provavelmente tem que ser revisado, vão ter feito uma política de segurança da informação, enfim, a gente não vai ter tempo de citar todos eles, mas a lógica do sistema
é que se nós quisermos realmente ter o benefício no futuro de uma diminuição de uma multa administrativa, nós temos que ter todo esse rol previsto na legislação. Exatamente. Isso é importante, porque essas multas não são baratas, e se tem algo que nós temos certeza é que vai haver vazamento. Nós podemos dizer que nós não sabemos quando, não sabemos como, mas que o vazamento vai ocorrer, ele vai ocorrer. Então, a ideia aqui é que nós tenhamos condições de demonstrar que a organização fez todo o possível dentro daquilo que é considerado normal, daquilo que é considerado o recomendável, ou seja, boas práticas, para evitar que isso acontecesse, certo? Então, numa palavra, é isso. A lógica do sistema é essa. Né? Podemos trabalhar ali. Nós temos assim, para quem está iniciando esse assunto, nós temos várias perspectivas de riscos alinhados à questão da segurança de informação. Então, a ISO traz riscos de confidencialidade, traz riscos relacionados à integridade dos arquivos, traz riscos relacionados à disponibilidade dos arquivos, e a nova ISO, ela traz especificamente a questão da privacidade. Então, isso tudo tem que ser trabalhado como, eu diria aqui, boas práticas para adequação à LGPD, a Legislação Nacional de Proteção de Dados. Exato. Também lembrando ali que essa questão da política de privacidade, ou política de proteção de dados especificamente, ela só vai ser eficaz se a organização estiver alinhada, preparada primeiro com a política de segurança da informação. Elas são diferentes e não se pode confundir o que cada uma é, mas uma depende da outra. Essa é a grande questão, né? E elas começam, as políticas começam com a política de segurança da informação, adequada e eficaz, efetiva. Dentro do... Isso. É a lógica do sistema. Né? Eu acho que é isso que eu gostaria que ficasse nessa nossa conversa, né? O pessoal está nos ouvindo. A lógica aqui não é seguir a lei porque ela é só mais uma lei. Seguir a lei, todos nós temos que seguir. A lógica é de prevenção. Para que a prevenção realmente aconteça, né? Para que a gente consiga estar preparados para aquilo que necessariamente vai acontecer, nós temos que ter uma lógica de sistema de segurança da informação. É dentro dessa lógica que vai toda essa, enfim, tudo isso que nós estamos falando, né? Tudo isso que nós estamos falando, e principalmente dentro de um sistema de gestão de compliance. Importante alinhamento de todas as áreas, ter essa sensibilidade de compreender que todas as áreas vão tratar em algum momento de dados, vão coletar dados. A questão da aí, né, o e-social, quantos dados se tem aí, quanta se identifica, né? E não é somente do colaborador, né? É da família, das raízes desse colaborador. É muito mais profundo. Então, isso assim tem que ter um olhar muito profundo, tem que ter a compreensão que todas as áreas têm que estar alinhadas. Olha, a construção é bem longa, assim. Eu diria que é longa no sentido de ser algo relativamente novo, mas ela é, antes de tudo, gratificante. Gratificante porque não se trata só de evitar o risco. Eu acho que mesmo o empresário, mesmo o autogestor da companhia, ele também é portador de dados pessoais. Claro. Então, ele também ele está do outro lado do balcão. E isso faz parte de uma lógica de convencimento e de, como a gente falou ali, de alinhamento, que é muito importante. Nós não vamos ter condições de tratar aqui, tem vários conceitos importantes que a gente poderia avaliar, a questão de quais dados, do que são dados pessoais para a lei, né? Como que ela trabalha a questão, efetivamente, o que é o tratamento de dados para a lei, porque se isso vai se aplicar a dados passados ou só dados a partir da lei, tudo isso são questões importantes a serem analisadas e que a gente vai tratar lá na nossa disciplina, e que aqui, efetivamente, nós já estamos no final e a gente não vai ter muita condição de trabalhar mais isso. Né? No fim, o que eu gostaria de dizer é que nós não sabemos quando a lei de fato vai entrar em vigor. A LGPD está ainda na vacatio legis, nós temos uma medida provisória, temos uma lei no Senado sendo aprovada, enfim, ninguém sabe ao certo. Nós sabemos ao certo que provavelmente as multas, muito provavelmente as multas ficarão para 2021,
mas a lei em si pode entrar em vigência agora em agosto, que é o prazo previsto inicialmente, ou pode também entrar em vigência lá em 2021. Isso vai ser definido, diria que nas próximas semanas, até agosto, certamente isso já vai ter uma definição. Independentemente disso, a adequação é algo que leva algum tempo. Então, não seria razoável esperar para fazer isso depois da entrada em vigência da lei efetiva. Até porque essa questão da vigência da lei, as multas, quando começa, não começa, isso é muito relativo. Porque eu li uma reportagem a semana passada que o Procon de São Paulo intimou os responsáveis por aquele aplicativo TikTok, que agora virou uma quarentena, porque eles utilizam dados sensíveis, né? Eles utilizam dados de crianças. E aí o Procon intimou, querendo saber que prestassem contas, esclarecessem, para que continuasse atuando aqui no Brasil, eles esclarecessem o que eles estavam fazendo com esses dados, quais eram as finalidades. Então, ou seja, não dá para esperar assim, não, a lei tem muita aí, como a gente disse, outras vertentes já vão tomando frente, já vão se apropriando disso tudo da proteção de dados. Então... nós temos várias legislações que estão vigentes. Então, a Lei do Consumidor, Proteção do Consumidor está aí, e várias outras legislações estão aí. E a LGPD, mesmo não sendo vigente, já foi aplicada em vários casos. Temos casos aí do trem de São Paulo, se não me engano, do Rio, do reconhecimento facial no metrô do Rio, acho que foi isso. Temos vários casos em que a lei já está sendo aplicada como um princípio. A aplicação da multa, não, mas como um princípio, sim. Então, é importante estar adequado, independente da vigência da lei, porque ela realmente veio para ficar. E ela veio para ficar dentro da ideia que eu comentei ali no início. Ela é a grande garantia do cidadão hoje em dia. Ela é uma garantia maior do que o Código de Proteção do Consumidor, porque a nossa economia está baseada nos dados pessoais. Sim. Então, a aplicação da lei, ela vai ser muito forte pelos órgãos de controle. Seja a autoridade nacional, que um dia vai ser constituída, né? Ela não existe porque não tem os membros escolhidos pelo governo, mas ela já existe do ponto de vista legislativo. Então, seja aplicação pela autoridade nacional, seja aplicação pelo Ministério Público, seja pelo Judiciário, as multas não serão poucas, não serão baratas. Né? Então, a adequação é fundamental para a sobrevivência de qualquer organização no futuro. Eu acho que é isso, nós já estamos no final, e antes que nos derrubem aqui, porque o Instagram nos derruba depois de 1 hora, eu queria deixar o agradecimento a todos vocês. Não sei, Ana Paula, queres também aí comentar um comentário final? Não, quero agradecer, né, a participação de todos. Boa vontade, né, porque nesse momento da pandemia a gente ouviu tantas lives, a gente recebeu tantos conteúdos, assim, é tudo muito rico, mas assim, a gente dispensar do tempo para ouvir de novo, de noite, no frio. Muito obrigado mesmo pela atenção e pela credibilidade, né, que as pessoas colocam na gente. Obrigado pela parceria, né, André? Que a gente possa continuar. Legal. Obrigado, Ana Paula. O pessoal que mandou ali comentários na live, que obviamente a gente não conseguiu responder aqui, depois a gente vai dar uma lida com calma. Essa live vai ser gravada, vai estar lá disponibilizada depois nas redes da aba. E, na medida do possível, a gente vai respondendo aí a vocês esses questionamentos que foram aí. E eu espero ver todos vocês depois no nosso curso, né, que vai começar em agosto. Ainda as inscrições ainda estão disponíveis e vai ser bastante interessante todos nós tratarmos desse e de outros assuntos também lá no curso de Extensão em Compliance. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado, Aba. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigada. Um abraço a todos vocês. Até mais. Até mais. Tchau.